Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nessa manhã nós vamos trazer uma mensagem para você cujo título é: Não aceite nada menos que o melhor. E você pode verificar em Juízes capítulo 13, que diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, em extremo terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar notícia a seu marido, e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher, e chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino? O que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá. Não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Tudo quanto lhe ordenei, cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixe que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando te cumprir a tua palavra, te honremos. Até ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor. E fez o anjo do Senhor maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido de nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Até aí.
Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos a explicação a respeito do nascimento de Sansão. Sansão que foi o libertador de Israel em relação aos filisteus. Mas eu quero que você saiba, nesta manhã, porque o povo de Deus muitas vezes não aceita o melhor de Deus. Uma razão pela qual algumas pessoas aceitam algo menos que o melhor é porque acreditam que precisam aceitar um meio termo por causa dos seus pecados cometidos no passado. Muitos pensam, não mereço o melhor de Deus, eu tenho me comportado tão mal que eu só quero um pouquinho de ajuda do Senhor e não mereço mais do que isso. E quando a pessoa se torna nova criatura em Cristo Jesus, todos os pecados que já cometeu são liquidados. É como se aquela página da vida fosse apagada, porque ela se tornou nova criatura em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, como nós podemos verificar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tudo quanto fez como velha criatura foi liquidado. E como nova criatura ou nova criação em Cristo, merece o melhor de Deus, porque a pessoa foi adotada na família de Deus. Ficou sendo co-herdeira com Jesus Cristo. Mas eu lhe digo, muitos cristãos aceitam menos do que o melhor, quando isso não é necessário. Sansão foi um homem na palavra de Deus que aceitou menos do que o melhor. Aquele grande homem foi um juiz de Israel durante muitos anos, mas cometeu alguns enganos. Você provavelmente conhece a história de Sansão. Ele tinha estado no pináculo do sucesso em Israel. A Bíblia diz que ele julgou Israel durante 20 anos. Os notáveis feitos poderosos de Sansão e a sua proeza física somente podiam ser atribuídos ao poder e à unção de Deus na sua vida. E os filisteus ficaram aterrorizados por esse grande homem forte e valente. Mas Sansão cometeu alguns pecados e tropeçou moralmente. Mas em razão disso, o inimigo descobriu o segredo da sua unção. E depois ele foi destituído da sua grande força e poder. Caiu para as profundezas do desespero e veio a ser simples escravo dos filisteus. Depois de toda a glória que conquistara para Israel como herói de Deus, os seus pecados o levaram a perder o melhor de Deus para a sua vida. Os filisteus deixaram-o cego e o reduziram à escravidão. Sansão foi humilhado e rebaixado na vida. E quando Sansão perdeu a unção, perdeu o poder de Deus. Quando assim aconteceu, os filisteus conseguiram prender aquele que era o forte homem de Deus e fazer dele o seu escravo. Vazaram-lhe os olhos e o amarraram a um moinho que tinha que girar como simples animal de carga. Mesmo assim, Deus, na sua fidelidade, nunca cessa de escutar as orações daqueles que clamam a ele com fé. E esse homem, que antes era o herói de Israel, agora estava acorrentado a um moinho e perpetuamente, dia após dia, moía trigo. Parecia que a vida de Sansão acabaria em fracasso, muito embora, em tempos passados, tivesse sido tão poderosamente usado por Deus. Com a unção divina na vida de Sansão, quase parecia que nada lhe era impossível. Segundo a nova aliança, o povo de Deus nasce de novo e o Espírito Santo passa a residir
dentro dos fiéis. Mas de acordo com o Antigo Testamento, homens e mulheres não nasciam de novo, não tinham a nova natureza. O Espírito Santo, portanto, não residia dentro deles, mas apenas vinha sobre eles a fim de que pudessem cumprir a tarefa que Deus lhes dera, ou então ocupar o cargo para o qual Deus o chamara. E Sansão, ele foi ungido pelo Espírito de Deus para ser o libertador de Israel naquele tempo. E o Espírito de Deus viria poderosamente sobre ele, a fim de cumprir aquela tarefa. Sansão tinha feito o voto de Nazireu. Aquele voto e as suas forças e proezas físicas eram os sinais da unção de Deus sobre a vida dele. Mas, em razão dele ter vivido na impureza, ele deixou que o inimigo o despojasse da glória do Senhor. E a sua vida, depois, dava a impressão de estar para se acabar numa derrota total. Tudo parecia estar contra Sansão. Os filisteus estavam comemorando e adorando os seus falsos deuses, escarnecendo e zombando do Senhor, e divertindo-se às custas de Sansão, que antes era o campeão ungido de Deus, mas agora estava amarrado e algemado. E no meio do período mais aflitivo da sua vida, enquanto andava em círculos como um animal, fazendo girar aquele moinho, sentia-se nas profundezas do desespero. Foi então que Sansão clamou a Deus. Começou a falar com o Senhor. Tomou a decisão de voltar a chamar a Deus, pedindo socorro, e voltar a andar na unção divina, independentemente das circunstâncias. Pode ter reafirmado os compromissos que assumira diante de Deus há muito tempo. Mas o que sabemos é que ele realmente se arrependeu, porque Deus atendeu a sua oração. E nós verificamos lá em Juízes capítulo 16, dos versículos 21 a 30, o seguinte: Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. E, quando o fizeram estar de pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 mãos do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os matara na sua vida. Então os seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai,
tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, o seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Até aí. Irmãos, irmãs, podemos imaginar a oração sincera que Sansão fez a Deus. Não sabemos, mas ele pode ter orado desse modo: Deus, perdoa-me, por favor, pelos meus fracassos. Eu sei que estraguei tudo, mas ajuda-me agora. O diabo veio atrás de mim e me tentou e caí no laço dele. Mas, por favor, dá-me mais uma chance para derrotar o inimigo. Não quero chegar ao fim da minha vida derrotado pelo inimigo, mas eu quero triunfar sobre o inimigo para a tua glória. E você provavelmente conhece a história de Sansão. Deus escutou Sansão quando esse clamou a ele, e a força dele foi-lhe devolvida. E quando Sansão abraçou com aquelas colunas enormes, naquele templo onde havia cerca de 3.000 filisteus que estavam reunidos para adorar os seus deuses, veio sobre ele de repente a força e o poder de Deus. Vigas gemiam e as paredes rachavam, e o templo inteiro veio para baixo. Veja você, meu irmão. E aí, em seguida, ouviu-se um grande estrondo, e aquilo destruiu todos os inimigos de Deus, todos os filisteus que continuamente zombavam do Senhor Deus e atormentavam os seus ungidos. Eu quero que você, nessa manhã, entenda a lição dessa história. Sansão estava em circunstâncias desesperadoras. E naquele momento de desespero, quando ele resolveu voltar a invocar Deus para derrotar o inimigo na sua vida, o Senhor o atendeu. Ele achava que tinha fracassado, que não havia mais esperança para ele. Mas ele se arrependeu. Ele endireitou a sua situação com Deus e passou a ser dito a respeito de Sansão que na sua morte ele foi maior vencedor do que na sua vida. E realmente a vida de Sansão está registrada naquele grandioso trecho em Hebreus 11, que alista os heróis da fé em Deus. Saiba você que Deus transforma o fracasso em vitória. E é possível que você, em alguma ocasião, tenha se considerado, ou ainda hoje se considera, um fracasso na vida. Exatamente como Sansão se sentia. Mas só porque você cometeu alguns erros e enganos, não significa que tenha que aceitar um meio termo, que tenha uma vida de segunda classe. Eu não estou encorajando você ao fracasso. Simplesmente eu quero te explicar que se você fracassou na sua caminhada com Deus, você pode agora mesmo confessar o seu pecado e passar a ser vitorioso em Deus. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você se arrependeu, se você deixou o pecado, Deus atenderá às suas orações. Porque o plano de Deus para você não era que você aceitasse menos do que o melhor. O plano de Deus é você se dedicar a Ele e então passar a viver à altura deste compromisso, para que Ele possa te prosperar em todas as áreas da vida. A palavra de Deus diz que o nosso Pai Celestial é um Deus amoroso e que Ele se importa conosco. Os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos e os seus caminhos acima dos nossos caminhos. Ele não vai cobrar de nós os nossos pecados se realmente nos arrependermos
e abandonarmos aquela prática. Quantas pessoas continuam, por exemplo, mantendo rancor contra os seus filhos quando cometem falhas ou enganos e vice-versa. É claro que nós precisamos disciplinar os nossos filhos, corrigi-los, porque queremos o melhor para eles. Mas quando eles se arrependem, nós os perdoamos. E Deus, como Pai amoroso, Ele também quer o melhor para nós. Por isso, eu digo para você que Deus, Ele nos disciplina, mas Ele não faz atrás de enfermidades ou de doenças. Você já ouviu algum pai amoroso que quebra as pernas do seu filho ou os deixa doentes para lhe dar-lhes uma lição? Não é esse o Deus que eu conheço. Deus está esperando por você. Pode ser que você se sinta derrubado como se fosse uma luta de boxe. Quando a contagem regressiva começa a anunciar a sua derrota. Talvez você esteja aí pensando a respeito da sua situação. Mas está tudo isto em vão. Eu quero que você saiba que se você não desistir, o seu sucesso não está longe de você. Está esperando para chegar até você, pois Deus nos promete na sua palavra que sempre triunfaremos em Cristo. Mas a única condição prévia para sempre triunfar é permanecer em Cristo. Isso significa permanecer na fé e permanecer na obediência. Não desista. Você conseguiu chegar até aqui e a sua fé vai levá-lo à vitória. Confie em Deus e continue avançando pela fé. A fé não conhece derrotas. Com Deus não há problemas sem solução. Não há medo que não possa ser vencido se você permanecer fiel a Ele. Sem dúvida, você pode ter muitas necessidades e ter grandes dúvidas. Às vezes, as provações dão a impressão de que você está enfrentando os problemas e que não sabe solucioná-los. Talvez você não saiba de onde virá o seu próximo tostão, nem saiba como pagar as suas contas. Mas eu, nesta manhã, te desafio e admoesto para ousar crer na palavra de Deus. Deus conhece todos os seus problemas e Ele sabe livrá-los de todos eles. Nunca houve um problema que, colocado nas mãos de Deus, não recebeu uma solução completa e satisfatória. Mas para isso, você deve entregá-lo nas mãos do Senhor e não procurar impor a sua própria solução. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu repito mais uma vez, nunca houve um problema ou uma circunstância que, tendo sido entregue às mãos de Deus por um dos seus filhos, com fé e confiança na palavra, não recebeu a melhor solução do céu. Por isso, nesta manhã, eu quero te animar a ficar firme na sua fé em Deus. Já que Deus conseguiu dar conta daquela vasta multidão de israelitas na sua longa marcha através do deserto, a caminho da terra prometida, Ele pode cuidar de nós, exatamente nesses dias de adversidade em que vivemos. Já que Deus cuidou do profeta Elias e lhe ensinou exatamente para onde deveria ir, num período de fome nacional, e o direcionou à casa de uma viúva que o sustentou, saiba, Ele também pode cuidar de nós. Porque servimos a um Deus que é maior do que a situação econômica deste mundo.
Deus pode nos sustentar, independentemente das circunstâncias que surgirem na terra. Deus tem uma saída. Por isso, permaneça fiel a tudo quanto Deus tem lhe chamado para fazer, para você poder receber a vitória em todas as situações da sua vida. E eu te pergunto, o que você ganhará se desistir? Nada, absolutamente nada. Mas confiando em Deus, você só poderá ganhar tudo. Se cometeu erros, está pensando que fez da sua vida uma bagunça tão grande, ou então que é tarde demais, mas se você neste momento se arrependeu com sinceridade dos seus maus caminhos, nunca é tarde demais para Deus. Sem dúvida, Satanás sempre tentará desanimá-lo. Ele poderá até mesmo lançar contra você alguma das próprias provas e provações que você já enfrentou antes na sua vida. Porque, como eu sei disso, porque eu conheço a tática do diabo. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Neste momento, você pode estar com dificuldades enormes. Talvez sejam aflições físicas, doenças, enfermidades. Mas sabia que é você mesmo quem deve resolver se vai ser sucesso ou fracasso nesta vida? Você é que detém a chave do seu próprio sucesso. Porque quanto à sua redenção, ela já foi garantida e declarada na palavra de Deus. Agora, só lhe falta apropriar-se da palavra de Deus para a sua vida. E eu pergunto, o que você opta fazer? Você prefere acreditar naquilo que as outras pessoas dizem a respeito de Deus? Ou você prefere acreditar naquilo que Deus diz na sua palavra? Você prefere crer nos sintomas que o diabo está procurando colocar no seu corpo? Ou você prefere crer que Deus falou sério na sua palavra, que Ele já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós fomos sarados? E quanto à economia? Você prefere crer naquilo que os economistas do mundo dizem que vai acontecer? Ou você prefere crer que Deus cuidará de você? Você crê que Deus disse a verdade ao declarar que Ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Jesus Cristo? E que você pode fazer todas as coisas em Cristo que o fortalece? Meu irmão e minha irmã, você pode optar por entrar no colapso do medo ou crer que o Senhor é a fortaleza da nossa vida. A quem temerei? Você opta por crer naquilo que Jesus disse, que tudo é possível ao que crê? E o que você diz também em Lucas 18, 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou será que você vai fazer um gesto de desespero e dizer: ora, pensava que Deus iria agir em meu favor, mas parece que não. Meu irmão e minha irmã, você voltará a deixar o diabo operar para colocar tormentos, medo, indigência na sua vida? Ou você vai repreendê-lo dizendo: Satanás, Jesus o derrotou e você não tem poder nem autoridade sobre mim? De um modo geral, você só precisa da palavra de Deus e do nome de Jesus para colocar o diabo no lugar dele. A fé na palavra de Deus, no nome de Jesus e a obediência ao Senhor é tudo quanto você precisa para destravar os armazéns do céu, de onde lhe serão derramadas bênçãos sem medidas. Não estamos falando aqui a respeito da palavra de algum homem,
mas estamos falando aqui a respeito da palavra de Deus. E infelizmente, algumas pessoas não chegam realmente a confiar em Deus. Dizem, pois não, orarei a respeito, mas se Deus não intervier em meu favor, procurarei outra solução. As pessoas, em regra, fazem o seu próprio caminho de escape. Mas Deus nos prometeu, na sua palavra, que Ele fornecerá sempre para os justos uma saída de qualquer provação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quando os cristãos procuram fazer a sua própria via de escape ou de libertação, em vez de confiar em Deus, estão, na verdade, trazendo fracassos para a sua vida. Porque preciso aprender a viver pela fé, dia após dia. E aqueles que são bem-sucedidos são aqueles que aprenderam a firmar-se na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Porque os cristãos complacentes não recebem o melhor de Deus. Mas parece que muitas pessoas hoje em dia chegam ao ponto em que se dispõem a transigir os seus valores e os seus alvos. Muitos falam, bem, eu já experimentei algum sucesso, de modo que eu vou me satisfazer com isto. Não me parece que tudo quanto Deus me tem prometido vai ser uma realidade, de modo que eu vou me contentar com aquilo que eu já recebi. Irmãos e irmãs, você pode manter essa atitude e continuar sendo o filho do rei. Deus permitirá que você receba ou aceite algo menos do que o melhor, se você assim o desejar. Você pode dizer assim, Deus me deu uma casa, ainda que seja na favela, e assim Deus atenderá o seu pedido. Mas não é o que Ele deseja para você. Mas se é isso que você quer, você poderá receber dessa forma. E nós vemos na palavra de Deus pessoas que escolheram a opção inferior, quando poderiam ter recebido algo melhor. Por exemplo, os filhos de Israel queriam algo menos do que o melhor, quando optaram por ter um rei. Deus não queria que tivesse um rei, porque não era o melhor para eles. Porque Deus sabia as consequências que sofreriam se optassem por ter um rei. Mas queriam viver eles de conformidade com as nações pagãs e ser semelhantes a elas. Acontece que isso não era o melhor que Deus tinha para eles. E foi assim que ele lhes explicou. Mas não repudiou os filhos de Israel só porque eles queriam aceitar uma opção inferior. Eles continuavam sendo os seus filhos e o Senhor não deixou de cuidar deles. No fim, Deus permitiu que eles tivessem um rei e não demorou para reconhecerem que ter um rei não era bom, conforme eles tinham imaginado. Deus procurou avisá-los, mas eles não quiseram escutar. Eles aceitaram uma opção inferior. Eu digo a você, você pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não precisa aceitar opções inferiores na sua vida. Não se satisfaça com a atitude tal como aconteceu com o povo de Israel. Deus quer muito mais para o seu povo, para os seus filhos e para as suas filhas. Quando Deus prometeu na sua palavra que Ele supriria todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias, isso não significa que aguentaríamos com o mínimo de condições. Porque Ele tem prometido que nos livrará
de todas as nossas provações e tentações. Isso não significa algumas delas, significa todas elas. Se tivéssemos que sobreviver somente com um pouco, isso significaria que Deus se dispõe a nos livrar apenas de algumas das nossas provações. Significaria também que Ele não sabe nos fornecer as suas riquezas na glória. Mas não é isso que a palavra de Deus declara. Então, eu te digo, começa a aceitar literalmente o que Deus diz na sua palavra. Eu quero que você perceba que o diabo sempre vai querer te levar ao meio termo de aceitar alguma opção inferior na sua vida. Mas a fé sabe que Deus é um Deus que é mais do que suficiente. Então, nesta manhã, compareça com confiança diante de Deus para obter a plena solução de todas as suas necessidades. Porque Deus não decepcionará aquele que pede com fé, crendo que Ele cumprirá a sua palavra. Então nós vamos orar agora, neste momento, e clamar a Deus, pedir nada menos do que o melhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a Tua palavra que diz que muitos não recebem porque pedem mal. E às vezes, Pai, nós pedimos de uma forma errada, não sabemos como pedir. Mas nesta manhã nós estamos aqui clamando ao Senhor para que venhamos escolher e optar pelo melhor que o Senhor tem. Não vamos aceitar algo que seja inferior àquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Não vamos aceitar apenas uma casa na favela, mas vamos aceitar uma casa boa, confortável, onde poderemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Visita agora este irmão, essa irmã que está com dores, que está com alguma enfermidade no seu corpo. Porque a Tua palavra que diz, o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Visita essa pessoa, Pai, que está passando por necessidades. Envia-lhe a provisão, porque é a Tua palavra que diz, o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Visita essa pessoa que está com problema na família. Visita o marido, a mulher, os filhos, os irmãos. E coloca nesse lar e nessa casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.